A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Irmãos, eu estava lendo um texto aqui que Jesus, ele vai falar com seus discípulos. Livro de Mateus 16, versículo 6. Diz assim: E Jesus lhe disse: Adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Olha, o que Jesus está falando aqui, meus irmãos. Jesus, ele está falando para o seu discípulo: acautelai-vos do fermento do fariseu. Jesus, meus irmãos, aqui nesse texto de Mateus 16, Jesus, ele está alertando seus discípulos contra o ensino e prática religiosa prejudiciais aos discípulos. Por quê? Jesus está falando sobre dois grupos aqui: os fariseus e os saduceus. Irmãos, os fariseus e os saduceus, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Irmãos, os fariseus e saduceus, esses dois grupos religiosos, eles eram inimigo de Jesus. Por quê? Quando Jesus fala assim, para os discípulos, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus, irmãos, alguns dos saduceus eram herodianos, um grupo político. Os fariseus, meus irmãos, segundo o historiador Joséfo, foi um dos inimigos de Jesus, perseguiu Jesus. E Jesus está alertando aos discípulos: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. Que fermento é esse? Os discípulos pensaram que era o fermento do pão. Mas no capítulo, irmãos, no capítulo aqui, versículo 16, 12, Jesus vai explicar para os discípulos: então compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas sim da doutrina dos fariseus. Irmão, quando Jesus está falando acautelai-vos do fermento do fariseu, Jesus está falando para eles acautelar das doutrinas dos fariseus, né? Doutrina, meus irmãos. Que doutrinas são essas, né? Doutrina, meus irmãos, a Bíblia vai dizer em Mateus 15, 9, Jesus falou para os fariseus: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homem. Meus irmãos, em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceito de homens. Irmãos, quantas falsas doutrinas tem no nosso meio? Quantos falsos ensinamentos tem no nosso meio? Irmãos, quantas heresias, quantos espíritos enganadores, irmãos, quantas doutrinas de demônio. E Jesus sempre alertou os seus discípulos contra os falsos ensinamentos. Irmão, vou falar uma coisa: tem muito falso ensinamento no nosso meio. Muito falso ensinamento. E se nós não tiver alicerçado na Bíblia, meus irmãos, os discípulos entenderam depois que Jesus está falando da doutrina dos fariseus. Irmão, tem muita doutrina que Deus não está se agradando. Tem muita igreja, irmão, que é doutrina do homem, costume do homem. E Jesus está alertando a nós aqui: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Fariseu, meus irmãos, doutrina de homem, falso ensinamento.
Nós temos que temos que ter base na palavra. Temos que se fortalecer na palavra, meus irmãos. Há muitos falsos profetas. Ei, muitos homens deixaram a verdade. Estão pregando fábulas. Estão pregando, sabe o quê? Falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Meus irmãos. Jesus está falando para nós, acautelai-vos do fermento do fariseu. Cuidado! Tem muito fermento no nosso meio. Muito farisaísmo. Então, meus irmãos, é essa palavra. Os fermentos, ele está falando aqui, não é o fermento do pão. É as falsas doutrinas dos fariseus. Porque os fariseus guardavam a lei de Moisés. Está me entendendo? Então fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. Compartilhe, né? Se inscreva lá no meu canal se você gostou desse vídeo. Toca no sino para receber notificações. Que Deus abençoe.